Olá, meus amigos, mais uma vez juntos aqui para uma reflexão. Amigos, guerra espiritual se combate com armas espirituais e não com armas de fogo. Hoje as pessoas estão falando muito sobre isso, que estamos em uma guerra espiritual quando falam das eleições que estamos passando aqui no nosso país, no Brasil. Agora, no próximo domingo, estaremos elegendo o presidente para os próximos 4 anos. E as pessoas falam muito sobre isso. Quer dizer, algumas pessoas, alguns aí que se dizem evangélicos, porque tem muitos que hoje estão falando que são evangélicos, colocando a religião em meio à política, mas no meu ponto de vista estão apenas usando a religião, não são realmente evangélicos. E muitas dessas pessoas estão falando que é uma guerra espiritual entre o bem e o mal. Porém, entram em contradição porque querem resolver essa guerra com armas de fogo, com armas físicas. Sendo que se eles realmente acreditassem, fossem realmente pessoas espirituais, religiosas, eles iriam combater como? Com armas espirituais, porque é isso que a Bíblia defende. Se nós estamos numa guerra espiritual, devemos lutar com armas espirituais e não armas físicas, não armas de fogo. Realmente, nós estamos numa guerra espiritual. Sempre estivemos. Desde o jardim do Éden até os nossos dias atuais, nós estamos em uma guerra espiritual. Constantemente. Existem forças espirituais do mal e do bem nos influenciando, tentando nos salvar. Depende de nós, das nossas escolhas, se vamos estar do lado do bem ou do lado do mal. Não é difícil escolher. Pelos seus frutos os conhecereis. Nós conhecemos as pessoas pelo que ela faz, pelas suas obras. A Bíblia diz que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Jesus fala assim. Então, amigos, a gente tem que tomar muito cuidado. Realmente nós estamos numa guerra espiritual. Agora, se a pessoa está usando armas de fogo, armas físicas, já é uma prova de que ela não está do lado de Deus, e sim do lado contrário. A Bíblia fala da armadura de Deus, fala das armas espirituais que nós devemos usar. Eu vou ler para vocês aqui em Efésios 6, onde fala das armas espirituais, fala da armadura de Deus. A partir do versículo 10 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Veja, não é uma luta física. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Olha, uma arma espiritual é a verdade. E vestindo-vos da couraça da justiça. Então, outra arma espiritual, a justiça. Calçai os pés com a pregação do evangelho da paz. Olha que detalhe importante. Não o evangelho do ódio, amigos. O evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé. Precisamos também de fé. Com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete, olha, tem também o capacete, que é a salvação, o capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, esse aqui é o
nosso é a espada, né? Então, versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a espada é a palavra de Deus. Veja, essa é a nossa arma. E agora o versículo 18, finalizando, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, meus amigos, meus irmãos, essas são as nossas armas, armas espirituais. É a oração, a palavra de Deus, o evangelho, a verdade e a justiça. Tá bom? Que Deus nos abençoe e que não permita que nós sejamos enganados com essas falas, essas afirmações, essas declarações de pessoas que se dizem religiosas, mas não estão vivendo de acordo com a palavra de Deus. Pois se realmente acreditassem que estamos numa guerra espiritual e eles estivessem agindo de forma espiritual, usariam armas espirituais e não armas de fogo. Um grande abraço.